Atos, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Tem pessoas que a gente nunca esquece. O tempo passa, a juventude se vai, as rugas aparecem, mas a memória delas permanece em nós. A sua influência se torna semelhante a um perfume que adere à nossa pele e a gente vai carregando para onde a gente vai, perfumando outras pessoas, outros ambientes, melhorando o ar. Você tem na memória alguém assim? Parece que Pedro havia deixado memórias marcantes também em outras pessoas. Durante os últimos anos de sua vida, as pessoas o seguiram, colocando leitos, camas, para que quando passasse, pelo menos a sua sombra incidisse e cobrisse alguns deles. Que interessante, né? E até emocionante ler isso. Porque esse mesmo Pedro que as pessoas agora estavam seguindo em todos os lugares, era aquele que, em uma noite escura e fria da sua vida, havia negado ao Senhor Jesus com bastante ênfase. Naquela ocasião, depois de ter negado e espraguejado contra Jesus e o galo ter cantado pela terceira vez, se cumprindo a palavra do dia anterior, dita por Cristo, o derrotado Pedro correu desesperado para a escuridão de sua própria consciência. Chorou amargamente. O martelo da culpa o atingiu impiedosamente. Ele havia traído seu mestre. O havia abandonado no momento em que ele mais precisava. A aurora daquele novo dia encontrou em Pedro um homem desfeito em pedaços. E é muito provável que o inimigo tenha lhe dito algo como: você não vale mais nada. Você é um miserável traidor. Por que não faz o que fez Judas? Vai lá, se enforque. É bem provável que o inimigo de Deus tenha dito isso. Porém, no silêncio da madrugada, Pedro lembrou-se do olhar de Jesus, um olhar de perdão, de amor, de misericórdia, que ao atravessar naquela noite o pátio do templo e ter percebido que Pedro o traíra por 3 vezes, apesar de ter sido humilhado, chicoteado, zombado, ainda teve a atenção, o cuidado especial para com Pedro de lhe falar por meio de um olhar: Pedro, você pode ter me negado, mas eu vim para fazer novas todas as coisas. Confia em mim. Eu ainda te amo, eu te perdoo. Eu te amo. Por aquele olhar que encorajara Pedro a acreditar que seria possível se levantar novamente. E ele de fato se levantou, caiu de joelhos, é verdade, pediu perdão, mas se levantou. Antes de a gente se levantar, é necessário que caiamos de joelhos e reconheçamos que sozinhos nós não podemos, mas com o poder de Deus sim. O poder de Deus se manifesta em uma alma contrita, arrependida e humilde. Pouco tempo depois, encontramos Pedro fazendo milagres, conduzindo multidões e dizendo, por exemplo, a um paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, eu te digo, levante-se e ande. E dali o homem saiu, saltou como uma criança, como está registrado em Atos 3, versículo 6. Assim, também algumas pessoas vêm e vão, mas outras, como Pedro, entram em nossa vida e a partir dessa hora a gente nunca mais é a mesma pessoa. A sua influência marca, impressiona, inspira, e que nós possamos fazer desse dia um dia de inspiração. Usemos a nossa influência para o bem. Peçamos a Deus que, por onde a gente for, as pessoas queiram estar do nosso lado, nem que seja para receber a nossa simples sombra. Que a nossa vida seja marcada por essa boa influência, como foi a vida de Pedro, apesar das suas lutas e quedas. Que Deus nos abençoe. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, uma alegria, um grande privilégio ter acompanhado você ao longo desta semana. A gente se encontra na segunda-feira, a partir das 8, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique na paz e até lá.